Fala galera, tudo bem com vocês? E a pergunta é: óleos vegetais presentes em composições de produtos cosméticos para cabelo, alguma contraindicação? Algum evento negativo ao cabelo? Há oxidação desses óleos na fibra capilar? Há estrago, algum tipo de dano, alguma previsão de dano ao fio de cabelo quando utilizamos produtos cosméticos que contêm na sua composição algum tipo de óleo vegetal? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, bora estudar. Quando a gente fala de alguma coisa que tem base científica, é muito importante o educador entender a qual público ele está se dirigindo, com quem ele está falando, né? É uma regra básica. Por quê? Porque existem duas situações. Existe o público que vai ter já um condicionamento intelectual de como receber essa informação e como repassar, e eu confesso que foi uma dificuldade que eu senti no início, quando eu comecei a ensinar para cabeleireiros a cosmetologia capilar, porque o cabeleireiro no Brasil ele é condicionado a pensar nas coisas de forma estática, ou seja, ele é levado a crer que ele consegue dominar o conhecimento, colocar o conhecimento num cercadinho ali, numa planilha, e considerar que sobre aquilo eu já sei tudo. Só que na ciência é diferente. E muitos profissionais, quando eles ficavam sabendo que além de tudo que eles já tinham aprendido sobre alguma coisa, ainda tinham mais um monte de coisa que eles não sabiam, eles ficavam um pouco intrigados, em vez de ficar empolgados, né? A gente, quando tem mais coisas para aprender, a gente fica empolgado, né? Porque a ciência não é pequena no sentido de que você consiga chegar no limite dela. Na verdade, é o contrário, né? O tempo de vida que nós temos é mais limitado em relação ao que precisaríamos ter de tempo para conhecer tudo que a ciência tem a nos oferecer em conhecimento, recurso, benefício, utilidade, enfim. Mas a ciência é como uma árvore. Ela tem um tronco, que é justamente as bases de uma determinada matéria, química, por exemplo, e depois você tem os vários galhos ou ramificações que te permite utilizar a partir daquele princípio de conceitos, de teorias, de leis, né, de postulados, as variadas vertentes de especialidades em benefício de vários segmentos. Bom, sendo assim, precisamos entender que a ciência ela transcende a noção de tempo, porque ela trabalha com o passado, tudo aquilo que já foi descoberto, tudo aquilo que foi já comprovado deve ser conhecido, considerado. O que se está descobrindo hoje deve ser levado em consideração, então a ciência nos mantém humildes, a gente nunca acha que a gente a domina, que a gente sabe tudo sobre ela, porque ela sempre está em constante evolução e descoberta, e no futuro acontecerá de muitas coisas que hoje são tidas como certas, pode ser que amanhã já sejam contestadas, aprimoradas, alteradas, desmistificadas ou até contestadas, né? Inclusive a própria história da ciência é assim. Se você estuda como é que começou, como é que foi a evolução do conhecimento na própria química orgânica, justamente a descoberta de um pesquisador contestando ou até contrastando a descoberta e o postulado e as teorias de outro anterior a ele, foi o método de contribuição para que a ciência da química orgânica pudesse evoluir. E tudo em ciência é organizado em classes ou grupos. Por isso que essa pergunta, os óleos vegetais presentes em cosméticos para cabelo, é algo bom ou negativo? Essa é uma pergunta meio vaga. Primeiro porque existem vários tipos de óleos vegetais. O universo da botânica dispõe de milhares de recursos de onde os formuladores, pesquisadores podem extrair matéria-prima para inserir nos cosméticos. Então, primeiro precisamos saber a qual óleo vegetal se refere, porque cada óleo vegetal tem a sua conformacionalidade molecular, tem suas propriedades físico-químicas, tem as suas funções. O importante é nós sabermos que a cosmetologia é uma ciência relativamente nova, recém-nascida, e muito que se tem ainda sobre cosmetologia capilar é emprestado da cosmetologia estética, que é uma área da ciência cosmetológica que está mais avançada, mais aprofundada do que a cosmetologia capilar. Então, é natural que trabalhos mais recentes publiquem informações cujos resultados de testes e ensaios efetuados em cabelos e com produtos, utilizando, entre tantos ingredientes, os óleos vegetais, as informações apontem para diversas vertentes. Porque o desempenho do óleo vegetal no produto cosmético também depende a qual produto ele estará inserido. Ele pode estar em um shampoo, para uma finalidade. O óleo vegetal pode estar presente no condicionador, com outra finalidade, numa máscara, num leave-in, numa tintura de cabelos, num produto de alisamento de cabelos, em um finalizador de cabelos, tanto no formato cremoso, à base de água para modelar cabelo úmido, ou num reparador de pontas, como um produto pós-escova,
para proteção ali e finalização de um trabalho bem legal. Então, olha quanta coisa a gente tem que considerar antes de ter uma expectativa um pouco ingênua de achar que a resposta para essa pergunta é sim. O óleo vegetal é bom sempre, não importa qual óleo seja ou em qual produto esteja. Ou não, o óleo vegetal é péssimo e se eu encontrar um óleo vegetal num finalizador, por exemplo, eu não vou comprar, não vou indicar esse finalizador porque ele é do mal. As duas posições extremas, tanto para aceitação integral quanto para negação integral, estão equivocadas e não são nada científicas. Porque para você ter uma resposta científica, você tem que considerar esses pontos. Porque a própria ciência ela se organiza em classes e grupos para ser melhor compreendida. Então, dentro da ciência química, por exemplo, você tem a química orgânica, a química inorgânica, a química de coordenação e a química analítica. Na química orgânica, você tem as funções orgânicas, que são diferentes umas das outras. Função éter, função éster, cetona, ácido carboxílico, aldeídos, álcoois, etc. Na química inorgânica, também você vai ter o estudo dos óxidos, dos peróxidos e de outros tipos de classes e grupos que nos fazem entender melhor. Na tabela periódica, você vai ter o grupo S, o grupo P, o grupo D, o grupo F. Na própria cosmetologia, você vai ter a estética e a capilar. A cosmetologia estética conta com os recursos dos dermocosméticos, a cosmetologia capilar conta com os produtos para cabelo. Então, perceba como em química, para se compreender bem algo, é necessário também posicionar o tema dentro da classe ou do grupo a qual o contexto está inserido. Isso evita muitos conflitos de comunicação mal elaborada, né? Porque cada especialista ou cada pessoa vai ter um posicionamento a esta pergunta vaga. Qual pergunta? Óleos vegetais presentes em cosméticos para cabelo. É bom ou não é bom? Essa pergunta é tão vaga que vai admitir opiniões contraditórias. Dependendo do formulador que você questionar sobre isso, vai falar que os óleos são bons. Mas dependendo do pesquisador que você perguntar sobre isso, se ele tiver outras informações, ele vai dizer assim, os óleos são bons, mas não sempre. Pode ser que um outro cientista responda assim, depende do óleo. Né? E o cabeleireiro que usa um produto que ele sabe que tem óleo, ele gosta do produto, ele vai achar que é bom porque tem óleo, então ele gosta do óleo, porque ele gosta daquele produto que tem óleo. O óleo não faz o produto sozinho ter todo aquele desempenho, mas é assim que o cabeleireiro vai ter a tendência de concluir. E o cliente que usa também um produto que ele sabe que está escrito lá rico em óleo disso, óleo daquilo tal, e ele aplica esse produto no seu cabelo, ele gosta, ele também vai ter um posicionamento positivo, ou se ele não gosta, ele vai ter um posicionamento contrário ou desfavorável àquele produto. Então vamos tentar elevar o nível do nosso assunto para que nós possamos chegar a uma conclusão razoável em relação a tentarmos humildemente responder essa pergunta. Óleos vegetais presentes em cosméticos para cabelo. Isso é algo bom? Algo ruim? Depende do óleo, depende do produto, depende do momento. E por falar depende do momento, essa eu poderia dizer que é a palavra-chave para a resposta que nós estamos buscando. O momento. Porque um produto cosmético, ele tem ao longo da sua existência pelo menos 5 momentos, né? Os 5 momentos da vida do cosmético. E muitas vezes a compreensão do cabeleireiro é limitada a um dos momentos do cosmético. A compreensão do formulador é limitada a outro momento da vida do cosmético. E a compreensão do cliente final é também condicionada e limitada a um outro momento. O fato é que praticamente o formulador ele faz o cosmético nem tanto para o cabeleireiro, mas muito mais para o cliente final do cabeleireiro. Porque o cabeleireiro vai avaliar o produto dentro de uma perspectiva daquilo que ele sabe que a sua clientela aprova. Então ele vai ver consistência, cor, cheiro, aplicabilidade, espalhabilidade, rendimento, o aspecto sensorial, qualidade do toque. Então tudo isso vai ser considerado pelo cabeleireiro porque ele sabe que a sua cliente gosta disso. Se a cliente final gostar, o cabeleireiro gosta. Se o cabeleireiro gosta, ele compra e a indústria continua fazendo. Mas nós não podemos subestimar cada uma dessas pessoas que estão cada um no seu quadrado. O pesquisador fazendo testes, ensaios e fornecendo informação para o formulador,
o formulador utilizando esses recursos para fazer bons produtos, o cabeleireiro utilizando esses produtos, indicando esses produtos, e a cliente final tendo ali os benefícios diretos diariamente desses produtos no seu cabelo. Cada um desenvolve sua compreensão, cada um vai ter a tendência de se referir a uma opinião acerca dos óleos vegetais de acordo com o seu universo, com a sua esfera de contato, de experiência e de volume de conhecimento que tem sobre o assunto. E em tudo isso a gente tem que entender que a ciência é mais ampla do que nós conseguimos alcançar. Então, muitas vezes, informações que são aparentemente a favor e outros posicionamentos que são contra, não são necessariamente contradizentes ou contrastantes. Se uma posição a favor estivesse referindo a um determinado momento da vida do cosmético e do ingrediente ali inserido, e o posicionamento contra estivesse referindo a outro momento. Então, antes da gente querer trazer a informação para um ambiente estático e reduzido, a tipo ou é ou não é, não, a gente tem que realmente amplificar o contexto para saber exatamente onde é que estão as lacunas que faltam ser preenchidas pela ciência. Sim, porque como a cosmetologia é uma ciência nova, praticamente recém-nascida, os próprios pesquisadores que geram trabalhos científicos, eles muitas vezes são humildes para admitir ali por escrito, documentadamente, ainda há poucos recursos, pouca informação, poucas publicações, pouca literatura que fala sobre tal assunto. Então a gente conta muito também com a experiência empírica. O que é a experiência empírica? É tudo aquilo que acontece, está provado que acontece, mas ainda ninguém escreveu. Então é uma comprovação por experienciação, mas que logo logo alguém irá documentar, trazendo as justificativas do porquê aquilo acontece, como acontece. Então, dito isto tudo, acho que aqui a gente já conseguiu ambientalizar vocês intelectualmente para trabalharmos essa questão. Porque eu tenho certeza que a partir desse momento, quando eu perguntar óleos vegetais presentes na fórmula de um cosmético para cabelo, você não está mais esperando uma resposta. Sim, é sempre bom, ou não, nunca é bom. Porque a razão não está nem em uma, nem em outra vertente. Então vamos tentar apresentar aqui um apanhado geral que amplie a nossa visão através justamente dos 5 momentos da vida de um cosmético e dos ingredientes que ali habitam. Sim, porque os ingredientes habitam nos cosméticos. E a vida do cosmético passa por 5 fases. A maioria dos cosméticos para cabelo são configurados em um formato que nós chamamos emulsão. E o que isso significa? Isso significa que espécies químicas que gostam de estar em ambientes diferentes estarão ali juntas e reunidas no mesmo ambiente, dentro da mesma embalagem, de forma estável, equilibrada e bem distribuída. Então, na emulsão, você tem os ingredientes que gostam de estar em fase oleosa e os ingredientes que gostam de estar em fase aquosa. Existem os ativos de fase oleosa e os ativos de fase aquosa. E a gente sabe que água e óleo não se misturam, não gostam de estar juntas. Mas a emulsão é justamente a arte da química que é ali orquestrada por um manipulador, um formulador competente, que vai fazer com que a fase oleosa e a fase aquosa coabitem com tranquilidade, com equilíbrio e com perfeita harmonia de distribuição entre todos os ingredientes ali dessas duas fases. Quando o cabeleireiro pega uma parcela da massa do produto e põe para uso, ele desconstrói o que o formulador construiu. O formulador construiu e estabilizou uma emulsão. O cabeleireiro ele desfaz a emulsão. Tanto que uma forma mais oficial, vamos dizer assim, de dizer o que o cabeleireiro provoca quando ele pega o produto para usar é a quebra da emulsão. E isso não está errado, não. Para o produto funcionar é necessário que haja a quebra da emulsão. A fase oleosa tem que se separar da fase aquosa para que a fase oleosa atue em uma esfera do cabelo e a fase aquosa atue de outra forma em outra esfera do cabelo. Então é necessário que faça parte da vida do cosmético a sua construção, a sua estabilidade e depois a sua dissolução, né? A sua dissolução ali em relação a espécies que estavam reunidas e agora precisam estar separadas. Mas quais são as 5 fases da vida de um cosmético? São elas:
a fase de produção, a fase de estabilidade, a fase de resultado imediato após a aplicação, a fase de primeiras horas de resultado e desempenho após a aplicação, e a quinta fase é o período crítico. Vamos explicar cada uma delas para que vocês possam entender e a gente possa concluir a pergunta sobre óleos vegetais presentes em cosméticos para cabelo, são bons ou não são bons? Então vamos lá. A fase de produção é quando o formulador está fazendo o cosmético e ele coloca, entre tantos ingredientes, em alguns produtos, os óleos vegetais, porque eles são maravilhosos fornecedores de uma excelente emoliência. O produto ganha qualidade ao toque, qualidade sensorial, ganha uma consistência adequada também pela contribuição da presença dos óleos vegetais e de outros ingredientes que farão isso junto com os óleos vegetais, tá? Não vamos achar que o óleo vegetal sempre faz tudo sozinho. Graças ao óleo vegetal esse produto é o que é. Não, graças a um monte de coisas, ok? Por isso que é complicado abençoar totalmente ou condenar totalmente um produto pela presença de um tipo de ingrediente que nem está fazendo o que ele faz de forma isolada. Então, temos que pegar mais leve em relação a isso, né? Sermos mais prudentes em relação a tecer comentários que generalizem como se o ingrediente fizesse tudo sozinho. Mas a segunda fase, depois que o produto foi produzido, e produzir o produto não é fácil, fazer uma emulsão não é fácil, fabricar um produto é muito complexo, você tem que contar com vários métodos que são sujeitos a várias legislações e normas que devem ser observadas e obedecidas, você tem que ter tipos de águas diferenciados, você tem que ter equipamentos e tecnologias destinadas a possibilidade de se fazer um cosmético funcional. No processo de fabricação você tem que saber qual é a sequência em que os ingredientes e as fases irão se encontrar, a fase interna, a fase externa. Existem áreas no laboratório que são chamadas de áreas dedicadas para que se possa passar por algumas etapas da produção de um cosmético em ambientes controlados, para que haja a possibilidade daquilo acontecer e evoluir, progredir na linha de produção. Até chegar na embalagem, muita ciência aconteceu ali com o produto, viu? E aí tem ciência também no transporte, na estocagem, na distribuição, na logística geral, muita coisa legal aí que já começa na vida do cosmético. Depois que o formulador produz o cosmético, esse cosmético precisa funcionar, ele precisa estar estável, funcional, pelo menos por um período estabelecido pela legislação em relação à data de validade, né? Então aí você tem o tempo de estabilidade. O produto que está na embalagem, ele está na segunda fase da sua vida, na fase de estabilidade. Por isso que é importante quando a gente lê um trabalho, quando a gente escuta um especialista, tudo que ele fala sobre o cosmético, a gente tem que saber a qual momento do cosmético ele está se referindo. Está se referindo à fase da produção? Está se referindo à fase da estabilidade? Ou já à fase do uso, que é a terceira? Porque se há uma construção de uma emulsão na produção, e essa emulsão construída está estável na segunda fase, na terceira fase, que é a de uso, eu vou quebrar essa emulsão, vou desfazer o equilíbrio e a estabilidade na massa que eu selecionei para usar. Então algumas funções também daquilo que funcionava na fase estável, na segunda fase, na embalagem, pode deixar de funcionar ou pode alterar a sua função, pode mudar a sua função, o seu propósito. Sim, porque não temos mais aquele ambiente estável, né? Veja bem, a terceira fase da vida do cosmético é quando você usa o cosmético e aplica no cabelo. É a fase da aplicação, quebra de emulsão e resultado imediato. E imagina então, vamos pensar aqui num exemplo até aqui, tá? Um finalizador, um leave-in, um creme de pentear. O formulador, ele fez o produto na fábrica, perfeito, colocou óleos vegetais, maravilhoso. Ele estabilizou o produto funciona bem durante todo o tempo de validade que ele tem. Quando o cabeleireiro pega o produto, ele usa na mão, ele passa na mão, usa no cabelo da cliente, ele gosta do efeito que deu, soltou o cabelo, controlou o volume, definiu o cacho, seja lá qual seja o propósito, né? Foi um pré-escova excelente. Então o cabeleireiro aprovou aquele produto. Até aí o óleo vegetal presente nesse finalizador não tem problema nenhum. Ele integrou-se bem a uma composição, esteve estável numa formulação na segunda fase, e deu ao cabelo o que ele precisaria contribuir para dar. Condicionamento, maciez, brilho, hidratação, tudo isso o óleo está fazendo. Como que a gente pode dizer que o óleo vegetal faz mal para o cabelo? Se até aqui toda a experiência publicada em trabalhos
Tudo isso atesta que o óleo vegetal até agora foi ótimo, foi perfeito. E tudo que aconteceu até aqui, muitas vezes acontece como fruto do que a ciência já tem publicado, de que o óleo vegetal ele pode ser utilizado no cosmético em determinadas concentrações, em determinados métodos para determinados fins, e que ele estabiliza na segunda fase, entra em harmonia com todo mundo que está lá naquela emulsão, e que no momento em que o produto for utilizado, esse produto vai realmente cumprir suas funções primárias ali, estéticas, maciez, controle de volume, definição de cacho, proteção, hidratação, beleza. Até aqui nada contra os óleos vegetais, hein? Por enquanto tudo tranquilo, ok? Aí nós vamos entender um pouquinho sobre como que os testes em cabelos são feitos nos centros de pesquisa, de onde se originam os trabalhos que servirão de fonte de pesquisa e de consulta dos formuladores e outros especialistas da área da cosmetologia. Bom, essas mechas de cabelo são utilizadas como amostras para verificação da eficácia da performance e da boa função e benefícios ou não atribuídos ao cabelo em diferentes circunstâncias. Então, normalmente você tem mechas de cabelo que podem ser submetidas ou não a processos químicos, como colorações, descolorações, alisamentos, e depois se faz testes com produtos que contêm na sua composição óleos vegetais e submete-se essas mechas a condições artificiais simuladas, como radiação ultravioleta, intermitente, ou então um longo período ininterrupto em que o cabelo estará submetido a um aquecimento elevado, para justamente se verificar se uma fórmula cosmética que tem ali integrada óleos vegetais podem trazer algum benefício para o cosmético, né? Aqui a gente está entrando no exemplo de um finalizador, por exemplo. E aí o pesquisador, ele pega esses cabelos, ele faz esses testes, submete esse cabelo a vários ensaios, a várias condições, circunstâncias ali críticas, né, extremas. Aí ele pega esse cabelo, passou por tudo isso, e vai fazer uma análise, e do que ele verifica ali nos resultados dos ensaios, dos testes, ele escreve, documenta, publica, e aquilo é válido. Por isso que o formulador ele se baseia naquilo, muitos estudiosos se baseiam no que já foi comprovado, para sustentar que sim, os óleos vegetais têm como contribuir com a função do cosmético em trazer benefícios específicos ao cabelo, principalmente no que se refere à esfera externa do fio. Aí a gente entra na quarta fase da vida do cosmético, que se refere às primeiras horas de permanência daquele produto com aqueles ingredientes, né? Então vamos pensar aqui, vamos lembrar que a gente está falando de um finalizador que tem ali na sua composição alguns óleos vegetais, e na quarta fase esse finalizador estará no cabelo, né? Foi aplicado no cabelo e agora estará ali durante algumas horas tendo contato com o ambiente, com radiação ultravioleta, luz artificial, umidade relativa atmosférica e outros elementos que normalmente estão no ambiente. E aí, com suas variáveis, né? De temperatura, de concentração de umidade, bom, tudo bem. Mas nessa quarta fase, você ainda consegue verificar que um finalizador que contém óleo vegetal não trará danos ao cabelo. Não vai ter nenhum problema, não tem nenhuma contraindicação, tá certo? Então até aqui, um finalizador, por exemplo, que tem óleo vegetal, primeiro, foi bem formulado, os óleos foram bem selecionados, produto estabilizado, foi bem utilizado, deu bom resultado e nas primeiras horas está cumprindo as suas funções. É a partir daqui que a gente precisa entrar então em qual é a lacuna que ainda falta ser preenchida pela ciência e que entra em choque, aparentemente, algumas informações que foram publicadas com outras que também foram publicadas e com a experiência empírica do cabeleireiro em alguns cabelos sobre algumas circunstâncias, em algumas condições específicas. Então vamos falar disso para encerrar esse vídeo e a gente tentar responder essa pergunta. Primeiro, perceba que eu estou usando o exemplo de um leave-in, de um finalizador. Eu estou pegando o caso de um produto que não será enxaguado do cabelo. Por isso que nós temos a quinta fase mais fácil de ser analisada nesse tipo de cosmético, com esse perfil de composição, que é a fase crítica. Alguns produtos cosméticos
mesmo depois de serem enxaguados, deixarão certos resíduos ou até ativos, funcionais em algum lugar do fio de cabelo, tanto na esfera interna quanto na esfera externa. Então, o leave-in, por exemplo, é um produto que fica até fácil de entender, que vai deixar esses resíduos ali, porque ele não será enxaguado. É um produto para se deixar no cabelo, por isso chama leave-in, né? Deixa ele lá. Creme de pentear, creme finalizador, creme sem enxágue. Não será submetido a enxágue imediato ou após um tempo de pausa específico ali. Vai ser aplicado no cabelo e vai ser deixado porque tem algumas funções que ele precisa cumprir, como por exemplo a de proteção ao cabelo, térmica, proteção à radiação ultravioleta e outros elementos naturais de qualquer ambiente. Então, considerando que no nosso exemplo a gente está trazendo aqui a realidade de um leave-in, dessa configuração de produto cosmético para cabelo, nós temos que voltar ao início da nossa pergunta para refinar um detalhe. Qual foi a pergunta? Óleos vegetais presentes em composição de cosmético para cabelo, bom ou ruim? Uma das primeiras coisas que nós dissemos nesse vídeo foi, depende do óleo. Sim, porque cada óleo tem uma estrutura química diferente. Os óleos, eles são diferentes. Todos os óleos vegetais, né, assim como química, tem várias químicas, orgânica, inorgânica e outras. Assim como na mesma tabela periódica você tem elementos, só que não quer dizer que os elementos são iguais. Tem elemento que é metálico, tem elemento que é não metálico, tem gás. Então também, quando a gente fala óleos vegetais, como a gente está falando de ciência, é necessário se verificar a qual óleo estamos nos referindo. Porque existem basicamente aqui, de forma bem simples, dois tipos de óleos vegetais. Os saturados e os insaturados. Os saturados são aqueles que possuem uma maior possibilidade de serem inseridos para camadas mais profundas do alcance que eles podem ter no fio de cabelo em relação a outros óleos que não são penetrados no fio de cabelo, não são inseridos na fibra capilar. Então tem óleos que ficam nas fases mais internas das camadas de um finalizador que foi aplicado no cabelo. Tem óleo que consegue entrar entre as cutículas e alcançar o CMC, às vezes até permear o CMC e alcançar perifericamente o córtex. Então, esses são os óleos saturados. Eles não estarão totalmente expostos aos fatores do ambiente e eles são mais resistentes. Agora, quando nós falamos dos óleos insaturados, vegetais presentes em um cosmético capilar, aí preste atenção. Esses óleos eles são mais sensíveis e normalmente eles não têm permeação entre as cutículas do cabelo. Eles ficam realmente na esfera externa, mais expostos e são justamente os mais sensíveis a serem machucados, degradados pela radiação do sol, pela luz artificial e por vários outros fatores que são ativados pela junção oxigênio e umidade relativa atmosférica que farão com que esse óleo tenha uma tendência muito grande de entrar em um processo de autodegradação, autodegeneração, chamado de autooxidação ou rancificação espontânea. Olha que coisa interessante. Você tem classes, né, de óleos. Os saturados, que vão mais fundo e são mais fortes, e são menores também normalmente. E os insaturados, que são maiores, mais sensíveis a serem degradados e ficam nas camadas mais externas do fio de cabelo. O interessante também é que quando eu dou aula de cosmetologia para cabeleireiros, eu trago para eles essa realidade, porque eu também fiz cosmetologia estética, e eu trago para eles essa realidade. Qual? De que a cosmetologia estética é uma e a cosmetologia capilar é outra. E muitas vezes os dados que foram emprestados da cosmetologia estética para capilar não são funcionais para uma ou para outra área. Normalmente o que funciona para cosmetologia estética não funciona para capilar e vice-versa. Por exemplo, nenhum esteticista ou dermatologista está recomendando que se aplique queratina sobre o tecido epitelial, mas queratina a gente aplica no cabelo e a pele também é feita de queratina, né? Então, mesmo quando você usa substâncias que têm o mesmo nome, elas não terão a mesma conformação molecular e nem terão a mesma função na pele ou no cabelo, num produto para pele e num produto para cabelo. Você pode ter um produto para cabelo que é 2 em 1,
mas são duas funções para o cabelo. Não é um produto que você pode usar ou na pele ou no cabelo. Não. Então são separados. Os óleos também seguem essa máxima. Óleos insaturados para a pele são melhores. E os saturados para o cabelo são os melhores. Então, olha ali, nós já temos também outro ponto de divergência muito interessante e rico nessas duas ciências, cosmetologia capilar, cosmetologia estética. Mas voltando aqui, um resumo. Óleos insaturados são mais sensíveis, trabalham na área mais externa da aplicação de um produto de finalização. São mais sensíveis a efeitos do clima. Os saturados vão mais fundo e são mais resistentes e também ficam mais protegidos. Os óleos saturados, vegetais, utilizados em cosméticos para cabelo, não trarão nenhuma preocupação, nenhum problema, nenhum evento adverso. Mas os óleos insaturados, justamente porque eles são sensíveis a serem oxidados, e ninguém quer que eles sejam oxidados e degradados em contato com a superfície capilar, porque senão pode dar um problema para o cabelo, porque o cabelo é feito de proteína, e proteína não pode ser oxidada. A oxidação é um dos grandes vilões de uma proteína, mesmo a proteína estrutural como o fio de cabelo. Tanto que eventos de oxidação são os mais comuns de trazerem risco estrutural à integridade e à saúde capilar. Então vamos lá, vamos entender isso aqui. Um formulador, vamos passar pelas 5 fases para a gente entender. Um formulador, ele está lá no laboratório e ele quer fazer um creme sem enxágue. E ele quer colocar nesse creme óleos vegetais. Primeiro, ele vai ter que ver se o óleo vegetal que ele quer usar para melhorar a emoliência, consistência, um toque gostoso para o cabelo, são óleos saturados ou insaturados. Se for óleos saturados, tudo tranquilo. E se for óleo insaturado? O formulador sabe que o óleo insaturado é mais suscetível a ser degradado. Então ele vai adicionar à fórmula do leave-in, que tem o óleo insaturado, alguns ingredientes chamados antioxidantes, que tem de vários tipos, tocoferol, BHT e por aí vai. Então esses ingredientes antioxidantes vão evitar que o óleo insaturado entre em oxidação, em rancificação, para que o produto em contato com o cabelo não sofra uma degradação, criando assim de forma secundária um evento que venha a trazer algum dano, mesmo que mínimo, à esfera mais periférica da haste capilar. E é aí que a gente está chegando na lacuna que a ciência ainda não nos respondeu. Por quê? Porque o cosmético tem 5 fases. Então vamos lá, o formulador colocou o óleo insaturado num leave-in na produção. Estabilizou esse produto com óleo insaturado e antioxidantes, está tudo bem. O produto foi aplicado no cabelo, óleo saturado com antioxidante, está tudo bem, não aconteceu nada. 4ª fase, permanência no cabelo por algumas horas em contato com o ambiente. O óleo insaturado está lá, ele é sensível, mas o antioxidante está funcional. A 5ª fase do cosmético, que é a fase crítica de permanência, é justamente aquela que a ciência traz um ponto de dúvida, uma estrada de 2 caminhos, que é a seguinte: durante quanto tempo o antioxidante consegue resistir na proteção ao óleo insaturado para que ele não entre em oxidação? Esse é o ponto. Porque a ciência já comprovou que o antioxidante tem essa eficiência. Sim. Quando? Sempre? Não. Na fase de produção, de estabilidade, de uso e primeiras horas. E na fase crítica? E é aí que o cabeleireiro lida com uma situação que normalmente o formulador não lida. A fase crítica. Porque quem faz dermocosmético está acostumado com cosmético que você aplica, se é creme do dia passa de dia, se é creme da noite passa, que é creme da noite passa à noite, e antes de aplicar o próximo lava o rosto. Então ele está acostumado com um produto que vai ser aplicado, retirado. Só que o cosmético de cabelo, você que é cabeleireiro, você sabe que tem cliente que lava o cabelo, cliente com cabelo cacheadão, por exemplo, lava o cabelo, passa bastante leave-in e fica uma semana sem lavar. Às vezes até mais, às vezes um pouco menos. Mas aí você já passou daquela 4ª fase do produto estar algumas horas no cabelo, com óleo insaturado, com antioxidante, exposto a fatores do clima, e você passou para uma fase onde o cabelo estará não só horas, mas dias com produto no cabelo que contém óleo insaturado, e a gente não sabe mais se o antioxidante daquele óleo insaturado está funcional. Esse é o ponto. Porque mas
Aí você pode perguntar, mas para que levantar uma questão em relação a isso? Porque existe uma experiência empírica que já foi percebida por muitos cabeleireiros. E que quando foi percebido, o protocolo foi alterado e se viu resultado, se viu evolução, que é a seguinte: uma situação que o pesquisador não submete o cabelo no laboratório, porque o pesquisador ele faz o cabelo passar por tudo e no fim analisa. Só que o cabelo da nossa cliente vai passar por tudo, a gente analisa e depois ele vai passar por mais coisa de novo. Né? E o formulador? O conhecimento do formulador vai até no máximo a quarta fase. Formula, estabiliza, usa, bom resultado, todo mundo satisfeito, permanência, tudo tranquilo, tudo bem. Mas e o produto que fica lá dias no cabelo e que a cliente não vai lavar? Ela vai aplicar mais desse creme e aplicar de novo, creme novo em cima de creme velho, só molhando o cabelo. E aquele óleo insaturado em contato com o ambiente, que o seu antioxidante já desgastou, aí você tem trabalhos científicos que falam assim: nós não temos dados que garantem que os antioxidantes conseguirão resistir em preservar a oxidação dos óleos insaturados na superfície capilar durante todo o tempo em que o produto possa estar em contato com a superfície capilar. Ah, olha que interessante. Então tem trabalhos científicos que vêm elogiando os óleos até as primeiras 3 ou 4 fases, enquanto outros trabalhos científicos já estão indo além, para a quinta fase, a fase de permanência crítica, onde o produto não estará apenas algumas horas, mas alguns dias em contato com o cabelo. Bom, a experiência empírica de muitos profissionais é a seguinte: quando você tem uma cliente de cabelo cacheado e essa cliente ela lava o cabelo dentro de um período mais espaçado, uma vez por semana, 2 vezes por semana, uma vez a cada 10 dias, essa cliente usa um leave-in que fica então no cabelo dela durante uma semana, 10 dias, 5 dias, antes da próxima lavagem. Esse leave-in, ele tem óleos insaturados, portanto tem também antioxidantes. Mas quanto tempo o antioxidante consegue preservar o óleo insaturado? Não sabemos. E aí o que acontece? Essa cliente que tem cabelo cacheado, que lava uma vez por semana, que usa leave-in uma vez por semana ou reaplica ele, ela faz isso, ela tem essa rotina durante alguns anos já. 2 anos, 3 anos, né? Você, cabeleireiro, tem clientes assim, cabelo cacheado, que lava uma vez por semana, aplica um leave-in que fica lá a semana inteira, no máximo molha e aplica de novo, mas sem lavar o que foi aplicado antes, só na próxima lavagem é que vai ser removido, né? E aí, essa cliente já faz isso durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, com produto finalizador que tem óleo insaturado. Aí um dia essa cliente, ela pede para fazer o quê? Coloração ou luzes. E o que acontece? O cabeleireiro percebe que algumas partes do sítio onde a química colorante ou descolorante irá atuar, ou seja, o fio de cabelo, foi afetada por alguma coisa. Porque essa cor ou a descoloração não se revelam de maneira uniforme, mas se cria faixas mais claras, principalmente próximo na saída ali da raiz, e faixas mais escuras depois. E aí muitos profissionais, eu digo muitos, de milhares de profissionais no Brasil e no exterior, que já há cerca de 10 anos ou mais, nós orientamos sobre essa quinta fase, que a ciência ainda não tem, né, uma certeza da resistência do antioxidante, de um óleo insaturado presente em pequena concentração, numa fórmula de um leave-in aplicado no cabelo com espaço de lavagem mais periodizado, né, com um tempo maior, que mantém esse hábito durante anos e que está ali lidando com as condições naturais do clima e que não se sabe quanto tempo o antioxidante, né, resiste. Esses cabeleireiros lidam com essa situação. Quando vai colorir esse cabelo ou descolorir esse cabelo, você não tem uma uniformidade nem de cor, nem de descoloração. E aí, quando esses cabeleireiros orientam as suas clientes a alterarem a fórmula do seu leave-in e não utilizarem mais esses que têm óleos insaturados na sua composição, esse efeito é revertido. Olha que interessante. Não, depois que esse cabelo afetado cresce, né, se percebe que ali onde a cor não se revelou, onde o cabelo não clareou igual o restante da haste capilar, houve uma dificuldade de acesso do produto coloração ou descoloração no cabelo, comprometendo então a uniformidade cromática do resultado. Por quê? Por alguma coisa aquela faixa de cabelo foi afetada. Por alguma coisa. E aí quando se levantou a expectativa de que seja talvez
Óleos vegetais insaturados que oxidaram sim. Mas como oxidaram se tem um antioxidante? Tudo bem, mas ficaram no cabelo tanto tempo que o antioxidante cansou. Ele gastou, né? Falando de forma simples. Aí o óleo insaturado não tinha mais antioxidante para cuidar dele, para proteger ele. O que acontece? Esse óleo se oxidou, rancificou em contato com a fibra capilar e ainda demorou para ser lavado. Então você imagina uma fibra capilar que tem em contato, revestindo-a, um produto que tem uma pequena quantidade de óleo insaturado, que já teve o desgaste do seu antioxidante, ele está sendo atingido, está sendo degradado na superfície capilar, e isso acontecendo durante anos. Chega uma hora que aquela faixa de cabelo, ela começa a sofrer uma alteração por conta de ter contato com esse dano em escala periférica. O cabelo não vai cair por conta disso. E muitas mulheres que nem colorem o cabelo e que nem têm cabelo cacheado, mas que usam finalizadores, por exemplo, reparador de pontas com óleos, já começam a perceber que seu cabelo só fica bom quando aplica o óleo nele. O cabelo natural parece que cada vez está mais ressecado, ou seja, parece que o produto, em vez de manter o cabelo lubrificado, está fazendo com que o cabelo seja refém de ter o produto ali em contato com ele para que seja considerado bom. Eu recebi recentemente um vídeo de uma moça, muito interessante esse vídeo. Uma moça de jaleco branco, com um microscópio na mesa, e ela tinha um produto, que era a base de óleo vegetal, finalizador, e ela filmou ali no microscópio o óleo revestindo a fibra capilar dela. E ela fala, vou pegar um cabelo meu aqui que está ressecado. Ela usa esse produto e o cabelo está ressecado, e a gente viu o óleo revestindo o cabelo, e o óleo dá lubrificação, maciez. Nossa, meu cabelo ficou maravilhoso. Tudo bem, mas por que o cabelo só fica maravilhoso quando aplica o produto? E sem o produto, o cabelo não fica lubrificado, não fica macio, mas fica cada vez mais ressecado. Se era um cabelo que também aparentemente não tinha nenhum processo químico ali, nenhuma coloração, nenhumas luzes, nenhum... Vocês entendem? Então tem coisas que essa nova ciência, a cosmetologia, ainda não respondeu. E nós precisamos ser humildes para entender que nós não sabemos tudo. E que existem coisas que logo logo nós teremos respostas. Por enquanto nós encontramos uma vertente de solução para uma experiência empírica. Nenhum trabalho científico diz, olha, cuidado na hora de aplicar finalizador que contenha óleo vegetal insaturado no mesmo cabelo, onde a cliente demora para fazer frequência de lavagem do cabelo dela na casa dela, e que ela faz esse costume durante anos. Quando essa cliente for colorir ou descolorir o cabelo, você vai perceber que vai ter uma parte que foi mais afetada pelo contato da oxidação desse óleo, e você não vai ter uma uniformidade de cor revelada ali, nem na hora de colorir, nem na hora de descolorir. Nenhum trabalho científico vai trazer isso. Então nós pegamos várias informações. Óleo insaturado, tendência à oxidação, presente em cosmético, tem um antioxidante, mas quanto tempo resiste o antioxidante? No quinto momento da vida do cosmético, ele pode trazer uma situação que a longo prazo, uma situação que vai ser crítica no sentido de se alcançar uma uniformidade de cor, porque houve um desgaste periférico na fibra capilar, por conta de, durante anos, ter contato com a degradação de óleos em pequena quantidade na sua superfície ali, e isso faz com que o desempenho de inserção e de aproveitamento de uma coloração e descoloração seja diferente em áreas do cabelo menos afetadas e mais afetadas. A parte mais nova do cabelo, que tem mais cutículas, revela melhor a cor. A parte mais antiga do cabelo, que tem menos cutícula, deveria ser mais fácil da coloração e da descoloração atuar, acaba revelando uma cor mais escura. Por quê? Que na parte que tem menos estrutura, teve uma dificuldade de revelação cromática, e na parte mais robusta, integral e resistente, a revelação da cor foi top. Então, todas essas questões empíricas precisam ser levantadas, porque é através do empírico que se desperta o interesse em se catalogar e se documentar e publicar cientificamente as informações que vão nos servir de base, de pauta para todos nós. E aí nós vamos perceber que muitas das contradições que às vezes são por comunicação imprudente, mal planejada, jogadas na internet com perguntas, estão dizendo por aí que óleo vegetal é bom, estão dizendo por aí que óleo que estraga cabelo, quem diria, que químicozinho de quinta categoria, não sabe nada, que coisa. Não, calma, né? A gente tem que entender do que estamos falando, porque pode ser que todos nós estejamos falando de coisas certas, apenas que ocorrem em momentos diferentes. Ou então em um momento que o cabeleireiro ainda não se preocupou em prestar atenção. Porque muitos cabeleireiros só prestam atenção e garantem o resultado do cliente, do cabelo do cliente, até esse cliente sair da porta do seu salão.
Se o cliente volta depois com um problema que pode ser causado pelo próprio produto do cabeleireiro, o cabeleireiro vai desconfiar que esse cliente fez alguma coisa lá na casa dele, que não quer contar, mas que acabou danificando o cabelo do cliente lá e quer colocar a culpa no cabeleireiro aqui. Olha que interessante. Muitos clientes não estão mentindo. Muitos clientes estão tendo um cabelo maravilhoso no salão, onde com os mesmos produtos, com os mesmos processos, pode ocorrer um efeito de não se manter aquele efeito de qualidade sensorial, estética. Quando o produto no cabelo passa para um outro momento, né, fora do salão, o efeito do cabelo muda e o cliente volta insatisfeito, claro. Então, quando a gente entende que a ciência ela nos serve inclusive para pacificar essas questões e dar um mínimo de justificativa para o que acontece, a gente fica mais tranquilo, mais unido e mais cuidadoso em relação a esse tipo de comunicação. Então, se você, por exemplo, é um cabeleireiro, uma cabeleireira que tem clientes de cabelo afro, cabelo cacheado, normalmente os produtos destinados para cabelo afro vão trazer uma quantidade maior de ativos de ação externa de origem vegetal. Sim, para poder formar o cacho, para poder armar o cacho, para poder controlar volume de forma mais acentuada. Então isso é muito legal. Normalmente os óleos vegetais estão presentes nos produtos para cabelos cacheados, para cabelos afro. O profissional deve apenas verificar se nos produtos de finalização estes óleos vegetais são saturados ou insaturados. Apenas isso. Você não precisa procurar se o óleo é saturado ou insaturado quando ele está presente num shampoo, numa máscara, num condicionador. Aí não vai ter o menor problema se o óleo é saturado ou insaturado em um produto que você vai enxaguar. O problema é se o óleo tem insaturações na sua molécula, na sua cadeia, e ele está num produto sem enxágue, porque daí ele vai entrar no período crítico de permanência prolongada durante dias, e normalmente o cliente usa o mesmo produto por meses, por anos, então o hábito é mantido, aí a longo prazo você pode ver que houve um desgaste periférico na haste capilar, revelado ali por um evento de tentativa de coloração ou descoloração uniforme. Ok? E aí, dito isto, espero ter esclarecido, né, a quais galhos da ciência nós tivemos que recorrer para trazer essa explicação, onde a razão não está em nenhuma vertente estática. O óleo é bom, o óleo é ruim. Então agora, espero ter ajudado um pouquinho a dar alguma ferramenta para que vocês, profissionais, possam fazer a sua análise nos produtos de finalização, principalmente aqueles para cabelos cacheados, né? Que tipo de óleos estão ali. E quem sabe também algum formulador, que não tinha se atentado para esse detalhe, humildemente aqui oferecemos nossa contribuição sempre, né? Porque todo cientista está sempre sob o compromisso de sempre estar aprendendo, né? Porque a ciência evolui e a gente tem que evoluir junto com ela, senão a gente fica para trás, tá certo? Quem sabe alguns formuladores que porventura assistam esse vídeo possam, através desse detalhe, falar, puxa vida, eu faço dermocosmético, não me preocupo com isso. Eu faço shampoo, condicionador, não me preocupo com isso. Agora, no living, já que o cabeleireiro tem essa experiência empírica de longo prazo, problema com coloração, nem faço coloração, olha como é difícil para o formulador prever isso, né? Alguns formuladores podem se tornar um pouco mais seletivos em relação ao tipo de óleo vegetal que vai se colocar em um finalizador de cabelos, um creme sem enxágue ou um reparador de pontas. Sendo assim, pessoal, qual é a grande resposta? Eu confesso que eu fico um pouco preocupado com alguns entusiastas de internet que são um pouco precipitados, né? Ouvem uma informação, o óleo vegetal no living é ruim. Fala, caraca, mano, vou lacrar na internet com essa informação. E sai disseminando isso como se fosse uou, tô arrasando no mercado. E não é, calma. Em ciência, a ciência nunca vai trabalhar para produzir razão para um e desmentir o outro. A ciência não vai colocar um em cima do palco e pisar na cabeça do outro. Não, a ciência é para nos unir. Então é importante ter prudência e cuidado na comunicação e conhecer os pormenores. Muito do que eu ensino, por exemplo, para cabeleireiros, não é nem para eles publicarem, é para uso próprio, né? Tá certo? Até nem tudo que você sabe, muita coisa que você aprende porque teve um contexto. Olha o tempo que esse vídeo está tomando aqui. Porque não era só chegar e falar, é sim, é não. Você tem que saber em qual contexto se refere um posicionamento com base científica, porque ciência é isso. Senão não precisava ter faculdade, né, para formar biólogo, farmacêutico, químico, né? Era só dar um questionário. 5.000 perguntas mais comuns sobre os mais diversos assuntos, as respostas são essas. Decora e tá tudo pronto. Mas não é assim. Então a gente tem que estudar, tá bom? Então, para finalizar,
Qual é o grande problema? O único problema é quando você tem a previsão de um longo período de uso de produtos de finalização que contenham óleos vegetais insaturados, que vão ter os antioxidantes, mas num período crítico, dependendo do hábito da rotina da cliente em relação a esses produtos e seu cabelo, frequência de lavagem, você pode ter o desenvolvimento ali a longo prazo de uma breve deformidade ou um breve dano ali na área periférica do fio que pode afetar processos de coloração e descoloração, ou no caso de cabelos lisos, trazer um ressecamento que faz com que esse cabelo fique refém de só ficar bom quando determinado produto estará lá aplicado nele. Ok? Espero ter ajudado profissionais, educadores, formuladores com essa orientação e obviamente que tudo que a gente fala aqui é com comprovação científica. Tudo que sai da boca do educador tem que vir da letra, da ciência, não do seu gogó e da sua imaginação, tá certo? Então é isso aí, estamos sempre aqui dispostos a ajudar e na ânsia de termos utilidade na carreira profissional de cada cabeleireiro. Um fortíssimo abraço, a gente se vê no próximo vídeo e não evite os óleos, apenas selecione os melhores óleos nos melhores finalizadores para que o cabelo das suas clientes sejam sempre os melhores. Deus abençoe a todos, bora estudar!